Olá! Eu sou o BF, seu best friend da física. Estamos aqui em nossos estudos em Norte Hollywood, Califórnia, Texas, para poder fazer uma questão sobre gases. Moleque, uma questão de transformação gasosas que é muito comum aí na física e na química. E eu vou te mostrar um truquezinho aqui que você pode usar para resolver essa questão, na verdade, sem fazer muita conta. Então ele fala o seguinte: um gás ideal encontra-se inicialmente a uma temperatura de 150 graus Celsius e a uma pressão de 1,5 atmosferas, mantendo-se constante a pressão, seu volume será dobrado se sua temperatura aumentar para aproximadamente quanto? Então vamos lá, vamos aqui, deixa eu colocar aqui nas canetinhas. Beleza. Então ele fala o seguinte, ó. Primeiro, como é uma questão de gases, em hipótese nenhuma você pode trabalhar em graus Celsius. Esse é o primeiro erro que a galera comete. Você vê que a temperatura inicial aqui foi dada, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver que cor, vermelhinho, em 150 Celsius, certo? E as respostas também estão em Celsius. E aí o que leva o povo a pensar? Não você, porque você é esperto. Que a gente pode trabalhar em Celsius, porque ele quer a resposta em Celsius. Só que quando a gente trabalha com gases, em hipótese nenhuma a gente tem que trabalhar em Celsius. Então sempre a gente tem que transformar Celsius para Kelvin, trabalhar com Kelvin dentro da expressão, achar a resposta final em Kelvin, depois sim, aí a gente transforma para Celsius no final, tá bom? Então esse é o primeiro detalhe especial que a gente vai levar em consideração aqui. Outro detalhe especial é que apesar dele ter dado o valor da pressão como 1,5 atmosferas, a gente não precisa fazer nada com ela, porque a pressão vai ser constante. Então isso aqui é uma transformação que a gente chama de isobárica. Tá? Então, na verdade, o que está rolando aqui? Você tem um recipiente que vai dobrar de volume. Então, ele quer saber que para esse volume dobrar, o que tem que acontecer com a nossa amiguinha temperatura, tá? Então, olha, eu vou te ensinar primeiro o jeito malandro de resolver isso aqui, depois eu vou te ensinar como é que você faria com a fórmula, tá? Então, deixa eu botar aqui na nossa tela de resolução. Muito bom. E aí aqui na nossa tela de resolução, eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que você pode lembrar, né, para resolver essa questão é da equação dos gases. Lembra da equação dos gases? Então a equação dos gases diz pra gente o seguinte, ó. Pronto, escreveu. Então agora a gente lembra da equação PV igual a nRT. Pressão, volume, número de mols, constante dos gases e temperatura. Então, quando a pressão ela for constante, para aqui que a pressão vai ser constante, tá? O número de mols, que é a quantidade de gás, também vai ser constante. E o R, que é uma constante, obviamente vai ser uma constante, né? Então, esses caras não vão mudar, eles são constantes. E aí, o que você percebe? Que sobrou o volume e sobrou a temperatura. O volume está de um lado da equação em cima, tá? Aqui, ó, de um lado da equação em cima, e a temperatura está do outro lado da equação também em cima. Então, quando isso acontece, quando você tem uma equação que aparece isso, a gente pode dizer tranquilamente que volume e temperatura são duas grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se um crescer, o outro vai crescer também. Certo? E aí você esperto, você vai perceber pela questão que ele falou que o volume vai dobrar, não é isso? Então o volume vai passar de V, que eu não sei quanto é, para 2V. Então agora o gás vai ocupar um espaço maior. Então se o volume cresceu, o que tem que acontecer com a temperatura? Vai ter que crescer também, porque são diretamente proporcionais. Então a temperatura vai passar de T para 2T. Só que aí o único detalhe que você não pode cair na pegadinha, até porque tem resposta para isso, é você pensar que você pode trabalhar em Celsius, né? Muita gente pensaria, então beleza, então 150 Celsius vai ter que dobrar a temperatura, seria 300 Celsius, tem até a resposta, letra C. Só que isso está errado, não pode.
Porque essa dobra vai ter que ser sempre em Kelvin, como eu falei no início da questão, certo? Então eu tenho que passar Celsius para MC Kelvinho. Então vamos lá, usando aquela formulazinha que você aprendeu em algum canto da sua vida. Kelvin igual a Celsius mais 273. Então Kelvin é igual a 150. 150 é o valor, mais 273, tá? Vamos ver quanto dá essa conta. Eu vou fazer de cabeça aqui, mas vou confirmar aqui na minha calculator, que você não está vendo. 423. Então, em MC Kelvinho é 423 Kelvin, certo? Vai dobrar? Vai, mas dobra em Kelvin, certo? Então, 423 Kelvin vezes 2 vai dar quanto? 6, 4, 8 Kelvin. E temos resposta? Cuidado, né? Porque essa resposta é em Kelvin, tem 846 Celsius na resposta, tá? Então, muito cuidado. Agora, a gente tem que passar, como todas as respostas na múltipla escolha estão em Celsius, a gente tem que passar para Celsius. Agora, a gente faz o processo inverso, né? De Kelvin para Celsius, a gente diminui 273. Então, a gente vai aqui do menos 273. E aí, sim, finalmente, a gente vai encontrar o valor em Celsius. Tá? Estou fazendo aqui na calculator para não ter erro, dá 573 Celsius. Temos a resposta? Sim, temos a resposta, a letra E. Viu que bonito? Basicamente não precisei fazer muita conta, né? Na verdade, não precisei nem usar a fórmula, desde que você soubesse que numa pressão constante, se a temperatura dobrar, as moléculas vão ficar mais agitadas, vão ter que ocupar um espaço maior. Por isso que o volume aumenta, certo? E aí a gente faz essa análise e a gente consegue matar as questões com facilidade. Mas se a gente fosse resolver isso aqui no braço, como é que seria? Isso aqui é uma transformação gasosa, o gás estava num estado, passa para um outro estado. Então o que você faz? Usa aquela equação Piviti, povotó, guinha, pocotó. Lembra dela? Então Piviti, povotó na veia. Então, aqui, ó, P0, V0, T0 igual a PVT. Show? Mas aí, como a pressão é constante, né, eu posso cortar a pressão. Cortou a pressão. O volume inicial, eu não sei quanto é, eu vou chamar de V, tá? Um V. Opa, deixa eu botar aqui da cor mais bonita. V. A temperatura inicial em Kelvinho é 423. E aí, o volume final eu sei que dobrou. Então, se era V, passa a ser 2V. E aí, quando eu colocar a nova temperatura, que eu vou calcular, tá? Que é o T. Corto o V fora. E aí, quando eu fizer o X da Xuxa. Quando eu fizer o X da Xuxa. Aqui, ó. Então, fica T vezes 1 dá T, 423 vezes 2, não é isso? Então, fica, ó, 423 vezes 2, quando a gente faz a conta dá 846 Kelvin, e aí, obviamente, a gente tem que descontar 273, que nem a gente fez ali na outra situação, para dar a resposta à letra E. Show de bola? Então você vê que legal essa questão, uma questão bastante comum, mas também, por incrível que pareça, gera muitos erros, e numa múltipla escolha da vida aí, talvez a gente fosse levado a induzir que vai dobrar a temperatura, então vamos marcar 300 Celsius, mas a gente viu que a gente não pode trabalhar em Celsius, então sempre em Kelvin, e usando esse truque aí da proporcionalidade, a gente consegue matar as questões com mais facilidade. Show de bola? Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um likezinho aí, se inscreve no canal se você ainda não fez, porque tudo é feito com muito amor e carinho para ajudar vocês, tá bom? Então um grande beijo do BF e até a próxima. Tchau, tchau.